Olá, nessa nossa sétima aula do curso de Fotônica Básica, nós vamos observar as propriedades das junções semicondutoras, com o objetivo de entender a propriedade ótica e chegarmos finalmente à nossa primeira fonte de luz de aplicação tecnológica, o diodo emissor de luz. Nesta aula, então, nós vamos recuperar o que estudamos sobre bandas de energia, especificamente para o caso dos materiais semicondutores. Vamos ver os semicondutores puros e os semicondutores dopados com impurezas, quais são as propriedades. Finalmente, vamos fazer a junção desses materiais, observar as propriedades elétricas e ópticas e assim chegarmos ao LED. Revisando então o que nós estudamos na aula sobre ondas de elétrons, na presença de uma rede cristalina, uma rede de átomos, numa distribuição espacial periódica, a curva de dispersão, que é parabólica para o elétron livre, ela sofre umas quebras para valores de K iguais a Nπ sobre A, onde há essa distância, essa constante de reticulado, a distância entre os átomos da rede. Em particular, nós vimos que a 0 Kelvin, os elétrons vão ocupar os níveis de energia, de acordo com a distribuição eletrônica, aquilo que vocês estudaram no ensino médio. Apenas 2 elétrons vão ficar em cada nível disponível, pelo princípio da exclusão de Pauli. Alguma hora, todos os elétrons de um átomo terão ocupado todos os níveis de energia disponíveis. Então, haverá necessariamente uma banda que estará ocupada, a última banda de energia ocupada, dessa banda para baixo todas estão ocupadas, e uma primeira banda vazia. Dessa para cima todas estão vazias. Há um gap, um espaço aqui de separação entre uma banda e outra, correspondendo a essa quebra aqui. Não há níveis de energia permitidos nessa região. Última banda ocupada vai ser chamada banda de valência, primeira banda desocupada vai ser chamada banda de condução. Lembrando ainda que essa ocupação da última banda não pode ser arbitrária. Não vai ter 30% de ocupação ou 90% de ocupação. Há exatamente duas possibilidades. Ou a banda vai estar meio cheia, como nos metais, ou ela vai estar completamente ocupada. O material semicondutor, ele, em comum com o material isolante, é um dos materiais que tem a última banda completamente ocupada a 0 Kelvin. Diferentemente do isolante, esse gap entre a banda de valência e a banda de condução é relativamente pequeno. A 0 Kelvin, portanto, ele não é distinguível do material isolante. Ele é tão isolante quanto o material isolante. A diferença é que a temperatura ambiente, já que esse gap não é tão alto, alguns elétrons alcançam a banda de condução, desculpem pelo erro, na banda de valência eles já estavam, e, diferentemente do isolante, ele vai ter alguma condutividade. O que nos interessa mais no semicondutor não é tanto o fato dele ter um nível intermediário de condutividade entre o bom condutor e o isolante, mas que eu posso controlar, modular essa condutividade de uma série de modos que nós vamos ver. São semicondutores materiais da coluna 4 da tabela periódica, especificamente bastante importante é o silício, que está aqui, base da tecnologia eletrônica, também o germânio. Também são semicondutores a combinações de elementos das colunas 3 e 5. Por exemplo, o arseneto de galho, essa combinação de galho e arsênico, também tem propriedades semicondutoras. Também o fosfeto de índio e vários outros. Por exemplo, o sulfeto de chumbo, essa combinação aqui desses elementos, ele ocorre na natureza na forma de galena, é o nome do mineral,
E ele tem propriedades semicondutoras, na verdade foi um dos primeiros semicondutores no desenvolvimento da tecnologia eletrônica. Aqui temos um exemplo numérico, né? No silício, a diferença entre valência e condução, o gap, é de aproximadamente 1 elétron-volt. No isolante como o diamante, por exemplo, um isolante muito bom, ela é mais que 5 vezes maior. Vamos falar mais da probabilidade de ocupação desses estados de energia. Qual é a probabilidade de um dado nível de energia estar ocupado ou não a uma dada temperatura? Essa é a chamada distribuição de Fermi-Dirac. Aqui nós temos a expressão matemática, né? Ela vem de considerações de mecânica estatística e do princípio da exclusão de Pauli. Nós não vamos discutir aqui. Veja que é uma curva com características interessantes. A 0 Kelvin, tomando limites aqui, você vai chegar à conclusão que todos os níveis abaixo de um certo nível, nós chamamos nível de Fermi, tem probabilidade 1 de estarem ocupados, e todos acima têm probabilidade 0 de estar ocupados. Certo? Então nós vamos dizer, o nível de Fermi separa a 0 Kelvin os níveis que certamente estão ocupados e os níveis que certamente estão desocupados. O que acontece a temperaturas maiores que 0 Kelvin é que, naturalmente, alguns elétrons conseguem ocupar níveis superiores. Então, eles deixaram níveis inferiores para ocupar níveis superiores. E, naturalmente, essa probabilidade de ocupação abaixo do nível de Fermi cai na mesma proporção. A probabilidade de ocupação de níveis acima do nível de Fermi aumenta. Para qualquer temperatura diferente de 0, é fácil mostrar que no nível de Fermi a probabilidade de ocupação é meio, né? Então esse é o ponto meio e todas essas curvas passam por esse ponto. O nível de Fermi, então, uma temperatura diferente de 0, é um nível em que a probabilidade de ocupação é meio. Se esse nível, existir um estado nesse nível, como nós vamos ver mais à frente. Vamos começar considerando o semicondutor intrínseco, né? O semicondutor puro. Então, por exemplo, se é silício, apenas silício no material, se é ascendente de galho, apenas ascendente de galho, nenhum outro material. Aqui nessa figura do livro do Sally e Teich, eu tenho de novo essas distribuições aqui para 0 Kelvin e para a temperatura maior que 0 Kelvin. Veja que eu deitei, né, esse gráfico, inverti ele para ficar comparável com meu diagrama de energia aqui. Então eu tenho probabilidade de ocupação aqui nesse eixo e níveis de energia nesse eixo para poder comparar com o meu desenho aqui. Então está aqui nesse esquemático a minha banda de valência, a minha banda de condução, o gap. A 0 Kelvin, como nós dissemos, todos os níveis da valência estariam ocupados, todos os níveis da condução estariam vazios. Pode-se mostrar que nesse caso do semicondutor intrínseco, o nível de Fermi está aproximadamente no meio da banda proibida, aqui no meio do gap entre valência e condução. Essa informação, quando nós começamos a estudar o assunto, muitas vezes cria uma confusão, porque a pessoa se lembra daquilo que nós falamos no slide passado. O nível de Fermi é aquele em que a probabilidade de ocupação é meio. E agora eu estou dizendo que o nível de Fermi está no meio da banda em que não pode haver ocupação. Parece incoerente, mas não é incoerente. Eu tenho que considerar duas coisas. Existe a possibilidade de ocupar esse nível de energia, mas para isso precisa existir esse nível de energia. Eu gosto da comparação com uma estante, né? Você organizou os livros numa estante. Provavelmente você deixou, na medida do possível, os livros mais embaixo, né? Não usou os níveis mais acima. Então, à medida que você sobe, a probabilidade de colocar um livro naquele nível cai. Mas não pode existir livros onde não há prateleiras, né? Então, eu preciso fazer a combinação dessas duas funções. A temperaturas maiores do que 0 Kelvin, nós vimos que a figura passa a ser dessa forma, a distribuição passa a ser dessa forma, né? Representando que alguns elétrons que estavam na valência
deixam a valência e alcançam níveis na condução, deixando aqui um buraco. Lembrando que esse buraco também tem um papel importante nas características do material. No caso do semicondutor intrínseco, observe que para cada elétron que saiu daqui ficou um buraco. Então o número de elétrons não ocupados ou buracos na banda de valência é igual ao número de elétrons que agora ocupam a banda de condução. Agora vamos considerar o semicondutor dopado com outros materiais, com impurezas colocadas de maneira controlada. Esses são os semicondutores dopados ou semicondutores extrínsecos, e são os mais importantes, né, na tecnologia eletrônica. Eles vão vir em dois tipos, semicondutores tipo N e semicondutores tipo P. Começando pelo tipo N, eu vou colocar impurezas chamadas doadoras no meio da rede cristalina, que antes só tinha átomos do material semicondutor intrínseco. Essas impurezas doadoras, no caso do silício, por exemplo, o silício está aqui na coluna 4, são elementos da coluna 5. Então, por exemplo, você poderia colocar arsênico ou fósforo no meio dessa rede cristalina feita de silício. O que vai acontecer, como nós vamos ver no próximo slide, é que esses átomos doadores criam alguns estados de energia possíveis no topo daquela banda proibida. Uma forma intuitiva de ver isso, se você fez um curso técnico, isso foi explicado dessa forma, como o silício está esperando uma ligação covalente de 4 elétrons, mas esse material tem 5, vai ficar um elétron meio solto aí nessas ligações, e ele facilmente quebraria essas ligações e criaria um elétron livre. Então é uma impureza que está pronta para doar elétrons. Daí o nome. O interessante é que, como nós vamos ver, se esses elétrons vêm dos níveis das impurezas e não lá da banda de valência, você vai estar criando elétrons da condução sem a contrapartida do buraco na valência. Também é importante dizer que, apesar de a gente chamar material tipo N, isso não quer dizer um material negativo. O material continua eletricamente neutro a princípio. Para cada elétron que alcançou a valência, esse elétron saiu do átomo do material doador, deixando esse material positivo, né? Sendo um cátion de impureza doadora. Olhando agora no diagrama, como eu havia prometido, aqui estão os níveis de energia agora permitido pela impureza doadora. Ele costuma ser representado por níveis isolados para nos lembrar que há muito poucos átomos doadores em meio à rede cristalina. Tão poucos quanto 1 em 1 milhão, por exemplo, e ainda assim fará uma diferença enorme nas propriedades do material. Como eu disse, agora eu posso ter elétrons que partiram não da banda de valência, mas aqui dos níveis doadores. Isso tem duas consequências. Vai haver muito mais elétrons do que antes, vai ser mais comum encontrar elétrons, e não existe mais essa relação entre o número de elétrons e o número de buracos. Do ponto de vista da distribuição, para justificar o caso em que eu tenho mais ocupação nesses níveis do que faltas nesses níveis, aquele nível de Fermi, aquele parâmetro da distribuição sobe. Ele estava no meio, lembra? Do gap, ele se torna mais próximo da banda de condução. E aqui, quando você multiplica essa probabilidade de ocupação pelo número de estados existentes, essa figura é um pouco enganosa, ela dá a entender que existem a mesma quantidade de estados para cada nível, não é verdade, a gente tem que fazer uma conta não muito diferente daquela que a gente fez o número de modos, né, no caso lá do corpo negro. Nós não vamos precisar fazer isso aqui, mas observem que quando eu multiplico isso aqui pela distribuição de estados, eu vou ter uma concentração de portadores muito mais elétrons do que buracos ou lacunas. Existem os materiais semicondutores tipo N e existem os tipo P.
Naturalmente vai ser tudo ao contrário. Eu agora vou dopar o material com impurezas aceitadoras. Então, por exemplo, voltando ao silício, na coluna 4 seriam materiais da coluna 3, como boro ou galho. Esses elementos vão criar estados permitidos, mais uma vez, dentro da banda proibida, mas agora mais próximo à valência. Eu agora então tenho a possibilidade de elétrons de valência que deixam a valência e alcançam esses níveis e não a banda de condução. Então, de maneira simétrica ao caso anterior, eu criei buracos na valência sem ter criado novos elétrons na condução. De novo, o material é neutro. Para cada impureza que aceitou esse elétron e deixou então a banda de valência mais positiva, esse átomo ficou mais negativo, né? Se tornou um ânion. No diagrama, desculpe aí a qualidade da figura digitalizada, não estou com o livro ao meu alcance para fazer uma nova figura, ainda é o livro do Sally Teich. Eu tenho, como eu havia dito, níveis aceitadores próximos à banda de valência, e agora eu tenho a possibilidade de elétrons saírem da valência e ocupar esses níveis. De novo, isso significa duas coisas: vai haver muito mais buracos do que havia antes, e não vai haver mais essa correspondência com elétrons livres. Vejam que continua acontecendo de elétrons saírem daqui e alcançarem a condução, como antes. Mas o fenômeno mais importante agora e mais comum vai ser esse. Então, de novo, eu vou agora deslocar aquele parâmetro da distribuição, que é o nível de Fermi, para mais próximo da banda de valência. Na hora que eu fizer o produto da probabilidade com os estados possíveis, eu vou ter uma situação com muito mais níveis não ocupados na valência, né? Lembre-se, esses aqui são os buracos, quer dizer, desocupação de elétrons na valência, comparado com elétrons de condução. Bom, chegou a hora de combinar esses materiais em junções. Naturalmente ela vai ser chamada junção PN. Só para vocês terem uma ideia da importância tecnológica, ela está presente nos seguintes dispositivos: o diodo para propriedades retificadoras, por exemplo, nas fontes de alimentação; o diodo Zener, que é usado na estabilização de tensão; os transistores, que são usados para amplificação e para chaveamento. Sai daqui toda a computação eletrônica, por exemplo. A célula fotovoltaica, né, a produção de energia elétrica a partir da luz solar, também deve a sua existência a propriedades dessa junção. O fotodiodo e os fototransistores, que nós vamos estudar mais à frente como detetores de luz, também são junções PN. O LED, que é o nosso objetivo agora, uma fonte de luz por eletroluminescência baseada na junção PN, e mais à frente até mesmo uma forma de laser semicondutor vai ser, entre outras coisas, uma junção PN. Está na hora de estudar o que ocorre com essa junção em equilíbrio térmico. Esse é um termo que nós vamos falar muito, se fala muito em física dos semicondutores. Em equilíbrio térmico, esse material está naturalmente em equilíbrio com o meio ambiente do ponto de vista de temperatura, é isso que literalmente o termo quer dizer, mas também quer dizer mais coisas. Ele não está sob a ação de uma fonte de energia como a luz, por exemplo, ele não está sendo iluminado, não está sob a ação de um campo elétrico, eu não coloquei tensões diferentes, não estabeleci uma diferença de potencial nesse material. Sob essas características, espera-se, por exemplo, que a corrente nesse dispositivo seja nula. Se não, eu estaria criando corrente a partir apenas da junção de dois materiais diferentes. Isso não seria possível. Tanto em equilíbrio térmico, eu espero que não haja corrente. Esse slide está em branco, nós vamos fazer uns esboços aqui para desenvolver um argumento, e em seguida a gente vai mostrar figuras mais bem feitas, né? Não se preocupem, a gente não vai se basear apenas nos meus esboços mal feitos aqui. Eu vou imaginar um material, né, PN,
a gente está trabalhando com uma dimensão só, né? Então aqui eu tinha um material, de um lado ele é P, do outro lado ele é N. Como é que ficam as bandas de energia para essa estrutura agora em equilíbrio térmico? Vamos pensar da seguinte forma: longe da junção dos dois materiais, tá? Que bem na extremidade esquerda, eu vou ter o nível de Fermi em algum lugar. E, como eu disse, para um material P, estou longe da junção, ele é um material P típico, a valência, os níveis de valência, né? O topo da banda de valência vai estar aqui perto do nível de Fermi. Então aqui eu vou ter a valência. Na outra extremidade direita, eu também tenho um material puramente N, um material N típico. Então, esse nível de Fermi vai ter que estar próximo à banda de condução. Só que eu tenho um problema. Em equilíbrio térmico, esse nível de Fermi não pode mudar ao longo da estrutura. Ele tem que estar no mesmo nível de energia. Lembre-se, esse nível de Fermi dá uma ideia da distribuição média de energia dos elétrons. Se ele variasse ao longo da estrutura, nada impediria esses elétrons de maior energia de virem buscar os espaços de menor energia próximos a ele. E assim eu deveria ter uma corrente elétrica. Eu acabei de dizer que não vou ter corrente elétrica nessa junção em equilíbrio térmico. Então nós temos um problema. Como é que eu vou estar perto da valência aqui e perto da condução aqui se o nível de Fermi tem que ser o mesmo? Bom, vou fazer umas linhas para me ajudar aqui a não fazer um desenho tão ruim. Lembrando aqui o que vai acontecer perto da junção. O que vai ocorrer é simples, o nível de Fermi tem que ser o mesmo. Os outros níveis não. Os topos e as bases das bandas de condução de valência não precisam ser. Então o que vai acontecer é que, próximo a essa junção, o topo da banda de valência vai cair. E de maneira semelhante, o topo, a base da banda de condução vai cair. Certo? Tá aí resolvido o meu dilema. O nível de Fermi é um só. Esse material desse lado está bem P, nível de Fermi próximo à valência, e aqui ele está bem N, nível de Fermi próximo à condução. Aqui, como eu havia prometido, um desenho melhor, né? Aqui está a minha junção PN. Aqui eu tenho o nível de Fermi em equilíbrio térmico, o nível de Fermi daqui, plano em toda a estrutura, e para que esse lado continuasse P, esse lado continuasse N, houve aí essa distorção, vamos dizer assim, nas bandas de energia, né? Com uma mudança desses níveis em torno do local onde existe a junção. Temos muitas coisas a observar aqui. Veja que um elétron que está aqui, há muitos elétrons no lado N, né? Eles veem uma barreira que dificulta a passagem do lado P, certo? Esse é um diagrama de energia para elétrons. Então, o elétron que está aqui só pode passar por níveis permitidos na banda de condução do lado P se vencerem essa barreira. Então, elétrons que estivessem no nível maior permitido na banda de condução não teriam tanto problema de passar para outros níveis permitidos do lado P. Mas os que estão aqui com nível de energia mais baixo veem uma dificuldade. O que cria diferenças no potencial para um elétron? O campo elétrico. Eu concluo então que essa mudança nos níveis de energia para os elétrons só pode acontecer porque existe nessa região, e veja que é só nessa região em torno da junção, um campo elétrico. Bom, mas aqui eu invoco uma das equações de Maxwell. O campo elétrico, né, não vai existir sem a presença de cargas espaciais ou cargas fixas, né? São cargas que não contribuem para a corrente, elas não estão disponíveis para condução de corrente. Que cargas seriam essas? Nós podemos pensar o que aconteceu aqui. Um material tipo N, eles têm muitos elétrons. Num primeiro momento, eu posso pensar dessa forma, é meio que uma analogia. Na hora que essa junção foi feita, há muitos elétrons aqui, há poucos elétrons aqui.
simplesmente por difusão, né, pelo movimento aleatório, os elétrons tentam estabelecer aí um equilíbrio nessa distribuição, os elétrons vieram daqui para cá. O que vai ocorrer? Os elétrons que vieram daqui para cá deixam o que para trás? Aqueles cátions, né, do átomo doador que eu havia me referido anteriormente. Da mesma forma, as lacunas que vieram daqui para cá deixaram os ânions do material aceitador. Está aí a sua carga que justifica a existência de um campo elétrico. Essa região, porque ela tem cargas espaciais, vai ser chamada muito apropriadamente RCE, região de cargas espaciais, né? E a região onde há um forte campo elétrico. Eu vou frequentemente falar dos elétrons, apenas porque é intuitivamente mais fácil de pensar neles, mas lembre-se que tudo está acontecendo também para as lacunas. Está aqui meu material P com muitas lacunas. Lacunas é uma falta de elétron. Imagine que isso aqui é uma bolha, né? Essas bolhas vão ter dificuldade de passar para cá. Elas veem esse diagrama ao contrário. Isso aqui não é uma ladeira para elas. Elas estão aqui no topo e vão ter dificuldade de descer. E o argumento é exatamente o mesmo. Agora temos condições de entender o que é esse equilíbrio térmico e por que essa estrutura, se eu não iluminar e não aplicar uma tensão elétrica, não vai ter corrente, como não deveria ter. Apesar de eu ter juntado material que tem muito elétron e material que tem pouco elétron, material que tem muita lacuna e material que tem pouca lacuna, um do lado do outro. Bom, tem de fato muito mais elétrons aqui à direita. Como eu já expliquei, simplesmente por um movimento aleatório, uma distribuição desigual dessa não se manteria por muito tempo. Eles iriam se espalhar, isso, e acabar com essa desigualdade. Se chama difusão. Mas essa barreira, nós já acabamos de usar esse argumento, ela torna difícil esse processo continuar, né? Elétrons vão ter dificuldade de vencer essa barreira. Apenas elétrons de alta energia, e eles são poucos, vão conseguir passar essa barreira. Agora, do lado de lá, nós estamos falando de elétrons, deixam as lacunas para depois, né? Do lado de lá, eu tenho poucos elétrons, é um material tipo P, né? Poucos elétrons estão aqui na banda de condução, mas se eles estiverem por aqui, eles não veem uma barreira, ao contrário, eles veem uma ladeira aqui, né? Eles podem descer ladeira abaixo e passar para o lado N. Mas olha, daí a origem do equilíbrio. Muitos elétrons, difícil de passar, poucos elétrons, fácil de passar. E o tamanho dessa barreira vai ser tal que esses dois componentes da corrente de elétrons se cancelam. Os poucos elétrons que têm energia para passar nesse sentido cancelam o movimento dos poucos elétrons que tem daqui e, chegando nessa região, cairiam para cá. Veja que vale a mesma coisa para as lacunas, tá? Não é um equilíbrio entre elétrons e lacunas. A corrente é zero de elétrons e, pelo mesmo argumento que eu fiz, a corrente é zero de lacunas. Muita lacuna aqui, mas uma dificuldade de passar para esse lado. Poucas lacunas aqui, mas facilmente passam para esse lado. E as duas coisas se cancelam. Faltou apenas acrescentar o lado dinâmico desse equilíbrio. Esse equilíbrio não é um equilíbrio estático. O tempo todo estão acontecendo coisas. Continuamente, elétrons de valência adquirem energia e alcançam a condução. Isso a gente viu em qualquer semicondutor. O tempo todo está acontecendo de um elétron na valência chegar aqui na condução. Está acontecendo dos dois lados do material. A gente chama isso de criação de um par elétron-lacuna, certo? Cada vez que um elétron que estava aqui vai para lá, aparece mais uma lacuna aqui, mais um elétron aqui. Esses pares elétron-lacunas podem se recombinar. O que seria essa recombinação? A queda de volta desse elétron que está na condução, ocupando um estado vazio na valência. Nessa hora desapareceu o elétron livre e desapareceu a lacuna na valência. A gente chama isso de recombinação. Agora, se esse processo térmico, né, que dá energia a alguns elétrons de valência e os fazem chegar à condução, acontecer na região de cargas espaciais ou próximo a ela, aquele campo elétrico que nós nos referimos vai separar esse par, certo? Se eu tiver um elétron livre aqui, ele vai ser jogado para cá, e a lacuna livre, vamos chamar assim, vai ser jogado para o outro lado, o par se separa. E isso é um componente de corrente. Então, dentro daquele equilíbrio,
eu tenho que somar, de novo, poucos elétrons estão aqui, tem energia para passar para lá e tentariam passar por difusão. Poucos elétrons aqui, mas eles tentariam passar pela ação do campo elétrico. Some-se a isso o fato de que eu estou o tempo todo criando pares, e esses pares, se forem gerados por aqui, vão se separar. E essa barreira tem que ser tal a uma dada temperatura que todas esses vários componentes de corrente se cancelam. Agora vamos remover esse equilíbrio, vamos deixar essa junção fora de equilíbrio de várias maneiras. E nessa hora eu não espero mais que a corrente seja necessariamente zero. Ou, se eu mantivesse a estrutura, por exemplo, em circuito aberto, e aí não tem como a corrente não ser zero, eu espero o aparecimento de tensões, né, potenciais dentro dessa estrutura. Bom, esse equilíbrio térmico pode ser rompido de várias maneiras, todas elas de interesse tecnológico. Ele pode ser rompido por aquecimento. Eu posso manter uma parte da estrutura mais aquecida do que a outra. Esse princípio, visto de outra forma, né, eu posso usar esse fenômeno, não necessariamente na junção PN, mas basicamente o que a gente viu aqui vai se repetir toda vez que eu juntar dois materiais diferentes, no nível dos elétrons, os materiais não vão ser iguais, eu posso usar isso para medir temperatura, né? A diferença de temperatura entre essas regiões vai estar ligada a uma possível corrente ou, como eu expliquei, a uma possível tensão. Eu posso romper o equilíbrio térmico iluminando essa região e gerando a partir daí uma corrente ou uma tensão. Isso pode ser usado para detecção de luz, isso pode ser usado para converter energia luminosa do Sol, por exemplo, em energia elétrica. Eu posso, eu que estou interessado por enquanto, romper esse equilíbrio aplicando um potencial elétrico nas extremidades dessa junção e ver o que vai acontecer. Então vamos aplicar esse potencial e vamos ver o que ocorre nessa junção em polarização direta. Por polarização direta, eu quero dizer que apliquei um potencial maior no lado P do que no lado N. Então, posso imaginar o lado N como referência e o lado P com um potencial positivo mais V. Lembre-se que essa região aqui central, que a gente chamou de região de cargas espaciais, não tem cargas livres, ela só tem aquelas cargas fixas. É uma região de alta resistência. Isso aqui tudo é um circuito em série. O que acontece quando você aplica uma tensão numa combinação série de vários pequenos resistores, né? Pequenos que eu falo em dimensão. A tensão vai cair sobretudo na região de alta resistência. Então esse potencial vai atuar principalmente aqui em cima da barreira. E com essa polaridade, ele vai atuar no sentido de diminuir aquela barreira que tinha exatamente a altura necessária para o equilíbrio, né, e para a corrente ser zero. O que aconteceu agora? O que estava limitando essa corrente? A dificuldade de elétrons que existem em grandes quantidades aqui vencer essa barreira. Essa barreira diminuiu, elétrons vão vencer essa barreira em grande número. Lembre-se da característica exponencial da distribuição de energia. Então, quando eu abaixei um pouquinho a barreira, eu criei a possibilidade exponencialmente maior de elétrons virem a participar dessa corrente. Então, muitos elétrons vão ser injetados aqui no lado P. Isso vai ser chamado de injeção de minoritários, né? Os elétrons eram majoritários aqui, mas eles são minoritários do lado P. E essa injeção vai ser importante. E, como eu disse, aumenta exponencialmente com V. O que eu concluo da corrente que vai acontecer agora? Vai acontecer uma corrente. Ela é positiva, ou seja, ela segue a convenção, né? A convenção de corrente é do sentido do potencial mais alto para o menor, e de fato corresponde a uma corrente de elétrons contrária. Então essa corrente vai ser positiva e vai ser fortemente dependente dessa tensão. Eu aumento um pouquinho essa tensão, a corrente aumenta exponencialmente. Lembre-se de acrescentar, não é cancelar, a questão das lacunas. Da mesma maneira, diminuiu a barreira das lacunas aqui, as muitas lacunas aqui vão passar para o outro lado, vão ser injetadas como portadores minoritários do lado N e vão contribuir, mais uma vez, com essa corrente. Veja que nesse caso da lacuna, é mais fácil ver como corrente convencional, né, já que ela é positiva, ela está indo daqui para cá,
corresponde com a aplicação do campo mais V aqui, a corrente é positiva. Agora, no caso da polarização reversa, eu apliquei uma tensão positiva do lado N. Ou, é claro, talvez melhor pensar assim, eu apliquei uma tensão negativa do lado P e mantendo a mesma referência da figura anterior. Aquela barreira de potencial na região de cargas espaciais agora vai ser aumentada. Essa tensão vai se somar à da barreira, o caso inverso ao anterior. Mais uma vez eu rompi o equilíbrio térmico. Essa barreira pré-existente, existente internamente, era do tamanho tal para que os vários componentes de corrente se anulassem. Então, mais uma vez, eu saio do equilíbrio, a corrente não vai ser zero, mas a situação não é simétrica à anterior. Neste caso, a corrente vai ser feita de poucos elétrons que foram gerados no lado P e na região de cargas espaciais e poucas lacunas que foram geradas no lado N na região de cargas espaciais que vão ser arrastados por esse campo elétrico presente na região de cargas espaciais. Mas veja, duas características importantes dessa corrente. Ela vai ser pequena e ela vai ser pouco dependente da tensão aplicada. Os elétrons que existirem aqui, elétrons livres que existirem aqui, já vem uma queda de potencial. Aumentar aí a profundidade desse poço não vai fazer mais gente cair pelo poço. Isso. Então, eu espero uma corrente pequena, ela é negativa, ela é contrária, se você comparar com a situação anterior, ela vai ser contrária, vai ser uma corrente convencional positiva nesse sentido. Ela vai ser negativa, vai ser pequena, vai ser pouco dependente da tensão aplicada. Bom, do ponto de vista matemático, a curva corrente versus tensão vai ficar dessa forma aqui. Era calculada, nós vamos fazer esses detalhes, fazendo o cálculo preciso da quantidade de portadores que foi injetada do outro lado da barreira e a difusão desses portadores ao longo da estrutura. O resultado é essa curva, que tem esse gráfico. Como eu esperava, polarização direta, corrente alta e fortemente dependendo da tensão. Polarização reversa, corrente baixa e praticamente independente da tensão. E aqui, nosso equilíbrio térmico, felizmente deu certo. Quando eu coloco o V igual a zero aqui, a corrente se anula. Veja que essa pequena corrente negativa, corrente gerada principalmente pelos pares elétron-lacuna gerados termicamente próximo à junção. Ela vai poder ser maior se, além de aplicar a tensão reversa, eu iluminar essa junção. Isso a gente vai ver mais para frente. Aqui está o símbolo da junção PN. O dispositivo feito apenas de uma junção PN é chamado diodo semicondutor. Ele tem esse símbolo que nos lembra uma seta, para nos lembrar que ele só permite a passagem de corrente convencional nesse sentido. Ele fortemente se opõe à passagem de corrente no outro sentido. Se eu aplicar uma tensão positiva aqui, vou ter muito pouca corrente. No caso do LED, o que está me interessando não é tanto a corrente, se ela é pequena ou ela é grande, mas o que acontece com aquela injeção de minoritários. Então aqui, corretamente agora a figura, a polarização direta, coloquei mais V do lado positivo, vai haver corrente, ok, mas, mais importante, muitos elétrons vão ser injetados numa região onde eles são minoritários, muitas lacunas vão ser injetadas numa região onde elas são minoritárias. Está aqui a quantidade de elétrons injetados, a quantidade de lacunas injetadas. Nós dissemos que esses elétrons e essas lacunas podem sofrer recombinação. Chegando aqui, eles vão ver muitos estados desocupados aqui embaixo. Eles podem cair para a banda de valência. E isso pode produzir luz. E se produzir luz, esse material vai emitir luz quando eu polarizar diretamente. É isso que eu queria, e esse vai ser o LED. Mas eu disse pode. Tá? Tem mais um pequeno detalhe físico a considerar aí antes de chegarmos ao LED. Para isso eu vou ter que voltar lá no diagrama de dispersão
e considerar alguma coisa que até agora a gente vinha ignorando. Eu havia apresentado a vocês o diagrama de dispersão para ondas, no geral, primeiro, como o diagrama ômega K, né? Para elétrons, eu lembrei a vocês que ômega também está ligado à energia, né? Então a gente pode fazer um diagrama de dispersão energia contra K. A gente tinha visto que esse diagrama era parabólico para o elétron livre, que para o elétron num cristal havia essas quebras, essas perturbações, né, desse diagrama quando o vetor de onda estava próximo a nπ sobre A, onde há a distância entre os átomos do cristal, né? Agora, eu tinha apresentado esse diagrama como um gráfico, né, para infinitos valores de K, né, valores de K sem limite. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui que, na verdade, esses valores fora dessa região menos π sobre A até π sobre A representam, na verdade, a mesma onda. Para o caso em que eu estou estudando uma onda se propagando em um cristal, né, um arranjo periódico de átomos. Para esse argumento, eu vou usar o caso de uma onda mecânica aqui nesse pequeno videozinho. Imagine esses pontos pretos como átomos sujeitos a uma onda mecânica que está se propagando, eles vão subir e descer de acordo com essas duas ondas aí, né? Eu quero que vocês observem essa onda preta e essa onda vermelha. O vídeo é curto, eu vou ficar repetindo aqui para usar o argumento. Observem que são ondas completamente diferentes, né? Com comprimentos de ondas diferentes, portanto com K's diferentes, mas se o que eu estou interessado é no que ela faz sobre os átomos, observem que o movimento dos átomos nas duas é o mesmo. Eu poderia estar seguindo a onda preta ou a onda vermelha. Esse resultado é muito mais geral do que isso. Numa situação que você tem uma onda se propagando num cristal com distância entre elementos periódica igual a A, não faz diferença se os valores de K são maiores do que π sobre A. Você pode continuar representando essa onda com o mesmo fenômeno físico, com o valor de K dentro dessa faixa de menos π sobre A π sobre A. E isso vai nos levar a um diagrama de dispersão reduzido em apenas uma região. E isso está feito aqui, né? Notem como aqui eu tinha meu diagrama anterior, né, melhor desenhado, e agora eu representei todos esses ramos da minha relação de dispersão aqui, numa mesma região, né? Essa região vai ser chamada primeira zona de Brillouin. Os detalhes, né, pertencem mais a um curso de cristalografia, um curso mais avançado de física do estado sólido. Observem que a montagem desse diagrama é um pouco curiosa, né? Você começa com esse ramo aqui. Quando você passa de π sobre A, na verdade, esse ramo vem parar aqui, né? Eu tomo, então, esse ramo e coloco ele na primeira zona a partir daqui, né? Isso que vocês estão vendo aqui. A razão para isso... bom, lembrem-se que em π sobre A as ondas eram estacionárias, né? Então não faz muito diferença você dizer se a onda está andando para a direita ou para a esquerda nos valores de π sobre A. Então, na verdade, esses dois pontos aqui, do ponto de vista de propagação, eles são semelhantes. E a próxima banda se coloca a partir de menos π sobre A. E esse ramo, na verdade, veio daqui, né? Mas, de qualquer forma, você tem esse diagrama aqui. Você vai encontrar em livros, às vezes, os diagramas colocados dessa forma. Um ponto interessante é que esse fato de você ter o mínimo de energia de uma banda coincidindo com o máximo de energia da outra, e tudo aqui em torno de um ponto simétrico, ponto zero aqui, né, dessa curva, essa é uma simplificação que veio do fato de eu ter usado um modelo muito simples, né, de uma dimensão apenas e com todos os átomos. Como só tem uma dimensão, só tem um período, né, só tem um espaçamento entre átomos. Quando eu colocar o caso de um objeto real tridimensional com diferentes distâncias nas diferentes direções, isso não é mais verdade. Não necessariamente o máximo de uma banda vai coincidir em valores de K com o mínimo da banda seguinte. E essa distinção é importante. Então, aqui eu representei esses dois casos possíveis. Voltei a fazer em uma dimensão só, mas num cristal verdadeiro, que na verdade tem várias direções.
e eu estou tomando uma direção particular. Aqui o caso em que o nível da banda seguinte não coincide em valor de K com o máximo da banda inferior, esse material vai ser chamado um semicondutor de gap indireto. O silício, por exemplo, cai nessa categoria. Aqui um caso em que, de fato, aquela transição vertical que eu estava fazendo simplificadamente acontece. O máximo da banda de valência vai coincidir para o mesmo valor de K com o mínimo da banda de condução. Essa transição, então, de valência para condução é vertical. Esse vai ser chamado um semicondutor de gap direto. O arseneto de galho é um exemplo. Por que eu estou preocupado com essa distinção? Lembrem-se, isso aqui é energia, isso aqui é K, mas K também é momento. Energia e momento são quantidades conservadas. Eu não posso simplesmente andar nesse diagrama de maneira arbitrária sem garantir a conservação das duas coisas. Essa é uma informação. A outra informação é que o fóton fornece ou absorve quase nada de quantidade de movimento. Eu vou pedir provavelmente na lista para vocês mostrarem isso. Tá? A absorção de um fóton muda a energia de um elétron praticamente sem mudar a sua quantidade de movimento. Outra forma de ver isso, lembre-se, a inclinação desse E versus K é velocidade, né? Então, para o fóton, essa inclinação é a velocidade da luz em qualquer escala que você fizer comparável à escala do cristal, essa inclinação é praticamente uma reta vertical. Então, o fóton só pode me fazer transições verticais e vocês já estão entendendo o que vai acontecer. Nos materiais de gap direto, essa transição pode ser feita apenas por fótons. Então, na hora que eu faço a recombinação e o elétron que foi injetado, né, na minha junção, o material que foi injetado pela presença da tensão elétrica, ele, ao se recombinar, ele pode emitir um fóton porque essa transição é totalmente vertical e o fóton é o principal produto. Aqui tem que acontecer uma feliz coincidência de eu emitir o fóton e, ao mesmo tempo, esse elétron ganhar, no caso aqui, quantidade de movimento. Ele pode ganhar quantidade de movimento numa interação com a rede cristalina, uma interação mecânica, né, acústica, vamos dizer assim, com a rede cristalina, assim como o fóton representa a discretização da energia luminosa, existe o fônon que representa a discretização da energia mecânica na rede cristalina. Tem que acontecer essa feliz coincidência de, no mesmo tempo, eu emitir um fóton e um fônon fazer essa outra transição aqui. O resultado vai ser que esse fenômeno é muito raro e materiais de gap indireto como o silício são maus emissores de luz, o que é uma pena, já que toda a tecnologia eletrônica é montada em torno do silício. Então, essa é a última distinção que a gente precisava fazer antes de falar do LED. Né? Sim, é verdade, a injeção de portadores minoritários vai poder produzir luz, mas apenas se eu estiver no material de gap direto. Então, LEDs não podem ser feitos de silício, ou, dizendo de maneira mais correta, né, até hoje não existem bons LEDs de silício. Eles são feitos de outros materiais, como arseneto de galho. Essa é uma das razões pelas quais vocês provavelmente já usaram um diodo no laboratório e nenhum deles saiu emitindo luz. Não é a única razão, tem uma série de questões de construção, mas essa é uma delas. O silício emite muito pouca luz. Quando você então usa o material apropriado e faz uma série de outras medidas para que essa luz seja eficientemente levada para fora, nós finalmente temos, depois de toda essa conversa de física, nossa primeira fonte tecnologicamente interessante, né, moderna, que é o diodo emissor de luz, ou da sigla em inglês, o LED. Aqui está o símbolo, eu peguei o símbolo normal do diodo e fiz umas setinhas para lembrar que ele está emitindo luz. Bom, agora sim nós vamos realmente estudar o LED e as características do LED, mas a aula já está muito longa, vamos deixar isso para a próxima. Para a próxima aula eu quero focar nas seguintes questões. Quanta luz é emitida? Né? Eu vou
aplicar uma tensão, vai haver uma corrente, então existe aí uma potência elétrica, né, sobre esse dispositivo. Eu quero saber quanto dessa potência vira potência luminosa. Qual a cor, a característica espectral, né? Qual a cor dessa luz emitida? Como é que eu posso fazê-la variar? Vocês já viram LEDs bicolores, né? Que indicam uma situação com uma cor e outra situação com outra. Isso deve ser possível. Finalmente, o LED se tornou, no começo era basicamente uma luz indicadora, né? Depois foi usado como uma luz para fazer displays, com aqueles displays de 7 segmentos, né, que formavam um pequeno 8. O cristal líquido, que é um modulador que nós vamos estudar, matou essa aplicação. Ficou uma aplicação muito mais interessante fazer com cristal líquido. Muita gente previu o fim do LED, achava que ele ia virar apenas aquela lâmpada piloto para falar que alguma coisa está acesa. Mas eis que o LED vira uma fonte realmente de iluminação, não apenas uma fonte para sinalização luminosa, mas para iluminação. Para isso, naturalmente, eu vou precisar de uma luz de um espectro mais rico, uma luz que lembre, pelo menos, a luz branca. Nós vamos ver como fazer e quais são as aplicações mais comuns, né, que vão desde a lâmpada piloto, a iluminação e, em particular, a iluminação das TVs de tela plana, né, com cristal líquido. Na fala de vendedores, né, assim que apareceu a TV de LED, os vendedores falavam, não é cristal líquido, é LED. Na verdade, isso não existe, né? Uma TV de cristal líquido iluminada por LED, né, atrás. Nós vamos discutir algumas dessas coisas na próxima aula. Muito obrigado pela atenção.